Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais um episódio da nossa série de análise e simulação de processo. Então, antes de mais nada, gostaria que você se inscrevesse no canal, né? Para poder acompanhar as atualizações do nosso processo. Então, nós já vimos tanque, já vimos balanço de massa no tanque, balanço de energia no tanque, balanço de espécie química no tanque. A gente já passou para um reator, né? Para um reator de mistura, um reator tubular. E agora nós vamos passar por um processo que envolve transferência de massa entre duas fases. Então, o que eu pensei foi uma unidade flash de separação rápida, né? Em que você tem uma mistura líquida entrando num tanque separador, num vaso separador, ele vai separar entre líquido e vapor. Nós já estudamos isso em termodinâmica 2, no nosso caso nós estávamos estudando em regime permanente e com transferência de massa imediata. Aqui eu vou fazer a hipótese de não haver transferência de massa imediata e nós vamos estudar o processo. Então veja bem, o nosso sistema é um tanque, um vaso separador, em que você tem uma vazão de uma mistura de dois componentes, uma mistura binária, que entra na fase líquida. Então tem o componente A na alimentação, o componente B na alimentação, e essa vazão entra com uma certa massa específica, né? Essa mistura entra com uma certa massa específica. Entra no flash, sofre uma despressurização, o que acontece? Separa em duas fases, né? Separa em uma fase vapor, então eu tenho um volume de vapor no tanque, que pode variar com o tempo, uma concentração no vapor, com esse superíndice B, e tem uma concentração de B no tanque na fase vapor. Em seguida tem uma interface, nessa interface ocorre a transferência de massa. Na fase líquida nós temos um volume de líquido, denotado por V líquido, um CA na fase líquida, um CB na fase líquida também. Então separa uma vazão de líquido, uma vazão volumérica de líquido, uma concentração de líquido de A na fase líquida, de B na fase líquida, uma massa específica, e separa em vapor, e aqui nós temos o superíndice V para denotar que tem a concentração na fase vapor, molar, e eu tenho também a massa específica do vapor, que eu posso expressar em função da pressão, a composição, ou seja, a massa molar média, o constante dos gases ideais, a temperatura também. Então isso aqui vai ser função da pressão e da temperatura do sistema que a gente vai colocar. Hipóteses. Mistura binária. Propriedades termofísicas da fase líquida constante e da fase do vapor podem ser variáveis. Transferência de massa ocorrendo apenas na interface líquido-vapor. Temos o gás ideal, que vai obedecer à lei de Raoult, esse problema. O sistema adiabático, o volume total constante, ou seja, o volume da fase líquida na fase vapor vai ser constante. E a entrada contém apenas líquido. Então a gente parte para os balanços. Vamos fazer primeiro o balanço global. Agora acontece que o balanço global vai ter acúmulo na fase líquida e na fase vapor, entrada na fase líquida e saída na fase líquida e na fase vapor. Então o balanço global, nós temos dois termos de acúmulo. Um que se refere à fase líquida, então eu tenho o produto da massa específica vezes o volume da fase líquida, a derivada disso aqui no tempo, mas tem a derivada no tempo do produto da massa específica na fase vapor e do volume da fase vapor. O que entra? Entra a fase líquida, entra líquido, uma mistura líquida, sai uma mistura líquida também, como na fase líquida, e sai uma mistura a vapor com uma determinada massa específica da fase vapor. Essa massa específica da fase vapor a gente vai escrever de acordo com a lei do gás ideal, né? Então o que acontece? Esse sujeito aqui, você pode eliminar da derivada porque essa massa específica é constante, porque nós admitimos que as propriedades termofísicas da fase líquida eram constantes. Volume, né? Nós temos aqui, esse volume pode variar. Nós temos um produto dessa massa específica da fase vapor e do volume da fase vapor, que eu vou ter que abrir essa derivada, né? Então aqui eu tiro isso da derivada, isso aqui fica a derivada do volume em relação à fase líquida apenas, em relação ao tempo. Mas aqui eu vou ter uma derivada disso, dessas duas propriedades. Eu tenho vazão da fase líquida e massa específica da fase líquida na entrada, na saída, e tenho que colocar também a pressão, a temperatura, a massa molar média da mistura. Então, vocês podem rearranjar depois essas equações, vão ficar bem legal. Essa equação vai ficar apenas em função do volume da fase líquida, da variação do volume da fase líquida e da variação da fase vapor com o tempo, né? E também vai ter uma variação da massa específica da fase vapor com o tempo. Mas, você sabe que o volume das duas fases são constantes, né? O volume, a soma desses dois volumes é constante. Então, o que acontece? Se eu tenho volume total, é o volume da fase líquida mais o volume da fase vapor, se você derivar isso aqui com o tempo, né, esse volume permanece constante, isso aqui é zero. Então você tem que essa derivada mais essa derivada são igual a zero, né?
Portanto, a derivada do volume com relação ao tempo é igual a menos a derivada da fase de vapor com relação ao tempo. Isso aqui pode ser substituído na derivada lá em cima, então nós temos uma equação com apenas uma variável. Né? Quando você introduz a função da massa específica do gás ideal, a massa específica da fase de vapor, você acaba eliminando também a outra variável ali. Então nós temos uma equação que é o balanço global. Aí nós partimos para o balanço do componente na fase líquida. O que acontece? Você vai ter um componente que vai ser transferido para a fase de vapor à medida que ele entra nesse vaso decantador. Então você tem a variação, esse é o acúmulo na fase líquida, né? Então você tem volume vezes a concentração na fase líquida igual ao que entrou na fase líquida, saiu na fase líquida, mas foi transferido para a fase de vapor. Esse termo de transferência é a multiplicação do gradiente de concentração entre uma concentração de equilíbrio na fase de vapor, que é dada pela lei de Raoult, menos a concentração que existe na fase de vapor, multiplicado por um coeficiente de transferência de massa, que a gente vê lá das relações de Sherwood, Reynolds, Schmidt e Prandtl, toda aquela turma, né? Esse coeficiente de K sai dali, multiplicado por uma área. Que área? É essa área de interface entre a fase líquida e a fase de vapor, porque nós estamos admitindo que a transferência de massa ocorre apenas nessa interface. Depois nós temos um balanço do componente para a fase de vapor. Ora, o acúmulo na fase de vapor é igual ao que está saindo da fase de vapor no meu sistema, mais o que veio da fase líquida. Né? Então repara, esse termo ele sai daqui da fase líquida e transfere para a fase de vapor, é o mesmo valor. Essa concentração é a concentração da fase de vapor, só que é uma função da concentração de equilíbrio dada pela lei de Raoult. Ora, o que nos diz a lei de Raoult? Nos diz que se você está trabalhando com equilíbrio entre o gás ideal e uma solução ideal, que é o que nós estamos admitindo aqui na nossa hipótese, a concentração de equilíbrio na fase de vapor, por isso está denotado por um asterisco, ela é função da massa específica, da fração molar na fase líquida, vezes a pressão de saturação desse componente dividido pela pressão. Mas o que é essa concentração, essa fração molar na fase de vapor de equilíbrio? Ela é nada mais do que a concentração molar de cada uma da espécie A dividido pela soma das concentrações molares. Né? Assim como na fase líquida nós temos isso aqui também. Então, para eu escrever o CA estrela, a concentração de equilíbrio, eu preciso da concentração de equilíbrio da parte B também e preciso também das concentrações das duas fases. Então você repara que para eu resolver o sistema não é suficientemente com A, né? Mas eu preciso resolver a equação para B também. Então o sistema fica mais complexo. Agora na sequência nós vamos colocar as equações para B e o modelo completo como é que vai ficar. Bom, então a gente segue com o balanço da espécie B e vamos apresentar todas as equações. O balanço da espécie B é exatamente igual ao balanço da espécie A, com a diferença em que cada um dos componentes vai ter uma velocidade de transferência da fase líquida para a fase de vapor. Então é mais conveniente você escrever o modelo quando você tiver um componente A para apresentar um KA e quando tiver um componente B apresentar um KB. De novo, esses K saem uma correlação de Sherwood, Schmidt e Prandtl, né, que são as correlações análogas à transferência de calor, quando você estuda cálculo no coeficiente de transferência de calor em função de Nusselt, Reynolds e Prandtl. Né? Então, agora você apresenta todas as equações para você. Olha só, aqui você tem do balanço global, sai essa equação que tem uma derivada em função do volume, outra derivada que é um produto da massa específica e do volume molar, e do volume da fase de vapor, né? Que é a função da pressão da composição na fase de vapor e dos parâmetros de vazão de líquido na entrada, vazão de líquido na saída e vazão de vapor na saída também. Com detalhe que a gente acrescentou essa variação, essa derivada aqui, porque você sabe que o volume do tanque é constante. Então, a variação positiva de líquido é igual à variação negativa de vapor ou vice-versa. Então nós temos o balanço para a espécie A na fase líquida, o balanço para a espécie B na fase líquida, que é exatamente igual ao balanço da espécie A, né? Com a diferença que você tem um outro coeficiente de transferência de massa e uma outra concentração de equilíbrio, que essa vai ser dada pela lei de Raoult. Você tem o balanço da fase de vapor, né? Então, de novo, no líquido você tem uma quantidade de acúmulo na fase líquida igual ao que entra na fase líquida, o que sai na fase líquida e o que é transferido da fase líquida para a fase de vapor. Na fase de vapor, você tem, no caso, vamos para o B,
Então você tem um acúmulo na fase de vapor, que é o que sai do vapor, né? Mais o que é transferido da fase líquida para a fase de vapor. Exatamente igual aqui é negativo, porque sai da fase líquida, aqui é positivo, porque sai para a fase, vai para a fase de vapor. Aí você precisa acompanhar o sistema das equações diferentes, das condições de iniciais, né? Que nós temos o volume inicial na fase líquida, o volume inicial na fase de vapor, a concentração inicial na fase líquida de A, de B e assim por diante. Detalhe que o sistema como ele está, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações. Falta uma equação. Essa equação é o problema por isso que eu anotei aqui a massa específica na fase de vapor, né? Aí você tem duas hipóteses. Ou você admite que a massa específica da fase de vapor é constante, e aí você elimina o problema dessa derivada, né? Ou você deriva isso em relação ao tempo, né? E aí você vai ter, se você derivar isso aqui em relação ao tempo, o que pode acontecer aqui? Qual é a única variável que pode variar com o tempo? Você só poderia variar a pressão ou poderia variar a composição da fase de vapor, né? Porque a temperatura não varia porque o sistema é constante. Então, das duas, uma. Ou você abre essa derivada em função da pressão ou da composição, né? E aí você vai ter a fase molar, a massa molecular da mistura vapor mudando, variando com o tempo, ou você admite essa massa específica constante, né? Então, essas são duas maneiras de resolver o problema. Se você admitir a massa específica da fase de vapor também como constante, isso aqui elimina, retira da derivada, e aí você tem um sistema com 6 equações e 6 variáveis e vários parâmetros, né? Que parâmetros? A área de interface, que a gente precisa saber essa área de interface aqui. Preciso conhecer esses coeficientes que saem das correlações. Eu preciso estabelecer essas constantes de equilíbrio a partir da lei de Raoult, esses valores de concentração de equilíbrio a partir da lei de Raoult, como nós mostramos anteriormente. Eu preciso também estabelecer a vazão de vapor, a vazão de líquido na alimentação e a vazão de líquido na saída. E aí nós temos um conjunto com vários parâmetros e todas as variáveis que a gente quer resolver. Então, só para vocês terem uma noção. Como eu falei, quando foi visto em termodinâmica 2, né, aquele sistema era em regime permanente e de equilíbrio imediato. Esse sistema está considerando o regime transiente e de equilíbrio que não é então imediato, não é instantâneo equilíbrio. E para isso nós precisamos de todos esses parâmetros. Então eu gostaria que vocês revissem as notas de termodinâmica 2, os comentários que vocês fizeram no caderno, para ver qual é a diferença daquele modelo anterior para esse. Tá? Então, muito bem. Agora já vimos então o problema de transferência de massa com flash, né? Uma mistura binária com flash. Se fosse uma mistura ternária, teríamos mais equações, teríamos mais equação para outra espécie, na fase líquida e na fase de vapor, e assim por diante o sistema vai ficando mais complicado, mais divertido. Beleza? Então, bem-vindos à transferência de massa entre fases. Mamma mia, let me go.